nós estaremos falando hoje sobre a gratidão. E é muito importante falar sobre isso. Eu penso que é um dos sentimentos mais nobres do ser humano é a gratidão. Então, se você quer participar com a gente, pode ir através do nosso WhatsApp aí, 16 99721 4759. Quer entrar no papo, quer bater papo com a gente, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma consideração, quer mandar o seu alô, o seu bom dia, o seu abraço, aproveita aí através do nosso WhatsApp. E você também pode acompanhar a programação da Web Rádio através do nosso site, onwebradio.com.br. E se você quer rever este conteúdo ou algum outro papo, alguma outra entrevista que já aconteceu, de repente você perdeu ou quer compartilhar com alguém, vai lá no Spotify e tem podcasts lá da Web Rádio no Spotify e também no Deezer, tá bom? Então fica muito à vontade para sentar à mesa com a gente nesta manhã de sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Já está comigo aqui no estúdio o nosso querido pastor Laércio. Bom dia, pastor. Bom dia, Samuel. Bom dia, amado ouvinte, que é muito bom estarmos aqui nessa sexta-feira para falarmos de um assunto tão relevante para a vida do ser humano, para a vida dos discípulos de Jesus. Bacana, né? Como eu disse aqui, né, na abertura, eu penso que eu tenho esse entendimento, né, que a gratidão é um sentimento muito nobre, né? Com certeza. Nós iremos falar nos próximos domingos, por 6 domingos, aqui na Comunidade de Cristo, sobre esse tema. Então nós estaremos falando aí, trazendo palavras, né, para falar sobre gratidão. Eu vou estar dando uma palavra agora no próximo domingo, em Tudo Dai Graças, para abordar de uma maneira mais geral o tema, instruindo a igreja daquilo que ela vai ouvir daí por diante. Aí nós vamos falar sobre relacionamentos, né, caracterizados por gratidão. Vamos falar também sobre a família, como nós devemos ter gratidão pela família. Vamos falar sobre essa gratidão que nós temos mesmo em meio a sofrimentos que passamos, né, momentos difíceis, tal qual essa pandemia. E também agradecidos pela amizade e, por fim, aí, o fogo da gratidão. Essa gratidão que purifica o caráter, que faz com que você se torne uma melhor pessoa, uma pessoa melhor dizendo, né? Uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo, mais assemelhada ao coração de Deus. O que nós fizemos também com essa série, Samuel? Nós alinhamos com ela, desde o dia 6, um jejum. Um jejum de 40 dias. Começou no último dia 6 agora, quarta-feira, né? Quarta-feira. Nós estamos jejuando de pães e massas nessa primeira semana. Depois aí nós, a cada semana, estamos sugerindo para a igreja que jejue de alguma coisa. Por exemplo, na segunda semana vai ser carne vermelha, que não vai ser difícil com o preço que está, né? Eu acho que a gente tinha que mudar esse jejum aí. O cara vai falar, eu não estou vendo carne vermelha faz tempo. É verdade. E aí nós vamos também jejuar por 6 semanas, encerrando no dia 14 de novembro. 6 semanas, cada semana com um jejum específico. Isso, jejum específico. Tá. Caso a pessoa fale, mas isso não faz diferença para mim, por exemplo, eu não tomo coca. Tá, a pessoa não é ligada em refrigerante. Então você abre mão do suco. De alguma forma. De alguma forma. Você abre mão de outra coisa que lhe custe. Tá. Né? Quando você deparar com essa sugestão. Quero incentivar você que me ouve, né, espalhar essa notícia na sua família, entre os seus amigos, esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje, para que eles, então, não percam a oportunidade de estar conosco. Vai ser muito edificante e, com certeza, palavras poderosas que vão transformar a sua vida. Vão fazer você repensar que o estilo de vida de um homem grato, um homem que opte em ser grato às pessoas que o ajudam e a Deus, muda totalmente. Eu queria, assim, iniciar, né, abrir esse papo aqui, fazendo uma pergunta, né? E lógico que tudo tem uma razão de ser, né? Mas por que nós precisamos tocar nesse assunto? Por exemplo, uma série sobre gratidão. Por que esse tema? Então, Samuel, a igreja especial, né, onde nós pastoreamos, você sabe muito bem disso, vem passando quase 2 anos agora de um distanciamento severo, de um tempo de medo efetivo, né, de precauções exacerbadas, abusos de autoridade, hoje enfrentando crise econômica, enfrentando sequelas de alguns que
foram contagiados, graças a Deus. Esse desdobramento da pandemia também. Desdobramento da pandemia é terrível, né? Então, nós precisamos olhar para trás e perceber, exemplo da comunidade de Cristo. Nenhuma família veio a óbito. Glória a Deus. Nenhum de familiar que congrega conosco veio a óbito em 2 anos. Não tivemos, né? Não tivemos esse desprazer. Isso é interessante o senhor comentar, porque assim, nós temos colegas pastores, né? E um dos nossos colegas disse para mim, uns 2 meses atrás, falou assim, rapaz, estou cansado de fazer velório na igreja. Estava fazendo 2 por semana. Jesus Cristo. Então, assim, é bem delicado, né? Assim, não é que nós somos especiais, né? Mas foi um posicionamento profético, não é isso? Foi um posicionamento profético. Nós entendemos desde o início da pandemia, em 2020, que a pandemia não era algo que vinha sobre a igreja para, vamos dizer assim, fazê-la sucumbir, né? Penalizá-la, mas era algo que vinha tratar com o mundo, de uma maneira geral. Então, nós posicionamos como pastores de que na nossa igreja, naqueles que estivessem debaixo do nosso pastorado, não sucumbiria pela Covid, não viria a óbito. E ninguém morreu nesse tempo do nosso meio. Glória a Deus. E cremos que vai terminar a pandemia e ninguém virá a óbito, porque Deus, ou seja, nós nos alinhamos, eu creio, com o coração de Deus em relação à comunidade de Cristo aqui. E uma palavra, né, de vida, né, pastor? Uma palavra de vida. Em meio à morte, Deus fez com que esse posicionamento da liderança, né, fosse assim honrado por ele, porque é Deus que faz a diferença, Sem dúvida, não somos nós, né? É Papai do céu. Outra coisa, Samuel, que é muito importante os nossos ouvintes e os nossos irmãos saberem, é que nós em 2020, lá por meados de novembro, fizemos o planejamento da igreja para 2021 e elegemos um tema, superação. Sim. Nós iremos nos superar. Sim. Poxa, a igreja se agigantou em 2021. Assim, Irmãos, é interessante, né? Isso, né? É mais um posicionamento profético também. Profético. Os irmãos que não se encaixavam em trabalho arrumaram serviços significativos, relevantes para suas vidas. Tiveram portas abertas, generosas para suas vidas. Aumentamos os nossos dízimos e ofertas em 38%. Nós tivemos no primeiro semestre, 13 pessoas batizadas e vamos agora, pelos números, batizarmos mais 25. 38 novas vidas vão ser agregadas ao reino de Deus. Realmente neste ano. É Deus fazendo, né, uma obra. Eu vejo assim que a igreja, ela avançou em vários sentidos. Não digo só a comunidade de Cristo, a igreja no Brasil. Louvado seja Deus. Houve também uma certa peneira aí, né? A gente pode dizer assim, né? De pessoas que tiveram as suas fés mesmo assim chacoalhadas, né? E aí então se voltaram para Deus de uma maneira diferente. O pessoal parece que estava correndo muito, né, pastor Lécio? Estava assim, um caminhar frenético, né? Muito focado neste mundo. De repente vem uma situação que balança a vida do rico, do pobre, do branco, do negro, ou seja, de qualquer faixa etária, né? E isso fez as pessoas repensarem também um pouco suas vidas, né? Olha, Samuel e aqueles que nos ouvem, nossa audiência aí, muitos perguntam, por que agradecer a Deus em um caos desse aí, vamos pensar, né? Vai parar para agradecer? Agradecer em todas as coisas. Sim, em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. Então, nós precisamos alinharmos ao coração de Deus e entendermos que esse posicionamento agrada a Deus e olharmos para aquilo que é virtuoso. Como eu já disse, não vou repetir, né? A igreja se agigantou. O inverso da gratidão é a murmuração, né, pastor? E é interessante que nosso querido pastor Carlito Paz, né, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim, que quando a gente murmura, nós estamos dizendo para Deus, o Senhor errou. E Deus não erra. Não é. Né? Deus é soberano, né? Sabe todas as coisas, né? A conversa que ele tem com o Jó ali no final é interessante, né? O Jó cai a ficha, né? Começa a entender a grandeza de Deus, né? Deste Deus que nos ama como um pai, que tem sempre o melhor para a nossa vida. Por isso, em tudo, né? Dai graças, né? Toda crise prova o coração do homem. Sim, né? sim. Nesse tempo, nós tivemos o privilégio de perceber que a nossa membresia foi provada na fidelidade dos seus dízimos, das suas ofertas, do comprometimento com o pobre, com o aflito. Como eu disse, nós entregamos aqui, em média, 90 cestas básicas mês. Várias famílias, né, sendo Muitas. socorridas, né? Muitas. E não só com a cesta básica, em alguns momentos foram supridas de uma conta atrasada, de um medicamento, né?
Então, consulta assim, médica, uma consulta. Nós assistimos, de fato, as nossas famílias e pessoas fora da fé. Sim. A grande maioria, mais de 70% dessa ajuda foi para fora da igreja. Colegas de ministério, né? Isso, colega de ministério. Nós tivemos, em média, 30 famílias pastorais sendo socorridas durante todo esse tempo em parceria com o Conselho de Pastores pela comunidade de Cristo. E a ABA fazendo aí um trabalho nessa área beneficente, né? A nossa extraordinário, né? Trabalho extraordinário. Um trabalho estruturado, sem gerar pessoas, né, dependentes, né? Mas ajudando essas pessoas também a receberem ajuda e ajudarem outros, né? E ainda terem condições de buscar o próprio sustento, o próprio recurso. Então, a igreja vem fazendo um trabalho maravilhoso nisso. Maravilhoso. Né? Nós temos que olhar para trás como igreja, líderes, né? E agradecermos muito a Deus, mas muito. Temos muito que agradecer a Deus. O senhor tem um motivo especial, e a pastora Cristina, né? Porque passou pelo Covid. Passamos pelo Covid, não foi fácil, com não, sequelas, e Deus tem tratado e cuidado de nós nesse tempo. Deus tem honrado demais. Como eu disse, além de nós assistirmos família, assistimos também comunidades terapêuticas, Sim. associações que estavam precisando de cestas básicas, nós sobrando aqui, encaminhávamos para eles. O que é impressionante é isso, né? Não nos faltou e sobejou. Sobejou. Mas não sobejou só na ajuda, sobejou nas famílias. Sim. Famílias congregadas conosco, aliançadas conosco, prosperaram em meio à crise. Sim. É impressionante. Então nós temos que agradecer muito a fidelidade de Deus. É por isso que o tema gratidão, né, num primeiro momento, né, pega uma Parece pessoa estranho, de bate-pronto, né? E às vezes até pega alguém em crise, né, pastor Lécio? Porque às vezes o cara fala assim, ele começa a pensar, não tem o que agradecer. Meu irmão, se você está vivo, agradeça ao Senhor. Né? Seja o Senhor. Se você tem já este novo dia de vida aqui, que nós estamos tendo pela graça e misericórdia, né? Só assim é que nós sobrevivemos. A palavra fala claramente, né? A graça, né, e a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos, né? É verdade. Então, nós estamos vivos hoje pela graça, pela misericórdia de Deus. Temos o pão à mesa, né? Em casa, já compartilhei isso várias vezes, né? Não senta à mesa sem dar graças, né? O pão nosso, Senhor, de cada dia. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Então, é assim. Nós queremos ainda falar nessa manhã sobre essa teologia da gratidão, né? O falecido pastor Elben César, o criador da revista Ultimato, ele escreve um artigo muito interessante sobre isso. Ele fala sobre a gratidão, né? Que a gratidão cura e evita doenças. Olha aí, tá vendo? Pegou aí a senha. Repete aí, pastor Léo, por favor. A gratidão cura e evita doenças, né? Extraordinário, hein? Ele fala em tudo dai graças. Esse em tudo dai graças, né? Os cristãos são ensinados a pedir ao Pai, mas também para agradecer em qualquer circunstância. E não há como negar que a falta de gratidão, ele diz, é falta de educação. Eu aprendi com o pastor Edson Gouveia que falta de gratidão é falha de caráter. Olha aí, é mais sério, né? Mais sério ainda. Mais não sério. É só falta de educação, né? Mas interessante que ele vai falar aqui que a gratidão, ela cria um hábito na vida das pessoas de serem mais positivas, de serem alinhadas mais àquilo que é bom, de arejarem as suas mentes, né, no sentido de perceber que elas não são autossuficientes em si mesmas. Olha aí. Assim, a carga que elas carregam ficam mais minoradas, mais leves, porque é compartilhada com a sua família, com as pessoas que ama, com as pessoas do trabalho. Ela percebe que não é uma pessoa enclausurada nesse mundo e à mercê das circunstâncias adversas. Tem muita gente em torno para ajudar. É interessante, né, pastor Léo? Se você não estiver muito grato hoje, queria te convidar a, se possível, fazer uma visita num hospital, né? A gente que às vezes vai fazer visita, né? Como é difícil você olhar para um hospital e ver pessoas numa condição tão difícil de vida, né? E precisando de ajuda, e às vezes a gente, sobejando vida, fica murmurando. Nós não valorizamos muito, por exemplo, a família, né? A gente convive dentro da família, mas não percebe que na hora da aflição é ela que vai te sustentar. Sim. E as pessoas acham que de repente está vivendo e que não vai passar por momentos difíceis como todos passaram nessa pandemia.
E, infelizmente, algumas famílias perderam entes amados, entes queridos. Sim. E, às vezes, até parte, né, do seu sustento. Temos muitos órfãos hoje. Isso. De pai e mãe, né? Isso, que vão precisar de apoio. Sim. Então, o que o Elben César diz é isso. A saúde vem através da percepção da pessoa em relação ao outro. Ele é agradecido pela convivência e comunhão com as pessoas de um modo geral, porque ele sabe que ele precisa da comunidade para viver. Sim. Não é um ser isolado. Ninguém é fim em si mesmo, né? Ninguém, Não tem como. mas tem gente que age como tal. Por mais dinheiro que você tenha, né? Se não tiver alguém ali para te servir, o seu dinheiro não vai valer de nada. Eu lembro que no início da pandemia, o presidente do Santander e proprietário, né, do banco faleceu. Olha aí. Lá em espanhol, ele veio a óbito. Então a família, o dinheiro que esse homem tem, a circunstância que ele tem, mas as pandemias ceifou a vida dele. Foi algo assim que chocou de uma maneira. Um homem novo, né, no auge da sua carreira, do seu empreendimento. E foi um choque. Deu uma lição em todos nós. E assim aconteceu com várias personalidades do mundo. Para ensinar-nos que não é a condição financeira e não é o seu status quo que faz com que você viva de uma maneira autossuficiente. Porque quem se projeta assim perde essa saúde que o Elben César diz. Ela só vem quando você considera o outro. Tem uma frase aqui no final dele que eu achei extraordinária, né? Nessa matéria aqui que o senhor trouxe. Ele fala: a gratidão leva ao louvor e pode transformar prosa em verso. É isso aí. Carlinhos Queiroz tem umas coisas bacanas nessa questão aí também, né? Ele conheceu bem o Elben César. Ele escrevia muito para Ultimato. Para Ultimato, né? Ele Carlinhos escrevia muito para lá. Então, é interessante, assim, essa perspectiva, né? De você sempre ter um motivo para agradecer. Tem um texto do apóstolo Paulo, acho que é Filipenses, né? Capítulo 4, quando ele fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É difícil, hein? Difícil. O Elben César fala assim: é impressionante a cultura de gratidão que o apóstolo Paulo nutria. Em todas as suas cartas, na despedida ou na introdução, ele agradece pelos feitos de Deus às igrejas que ele havia aberto ou à vida dos seus discípulos. Não deixa de agradecer em nenhuma delas. Parece que assim, estava no DNA dele, né? Isso, é ele que escreve para Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Né? Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Será que, pegando esse gancho aí do apóstolo Paulo, né? Esse coração tão grato, quando a gente se apaixona por Jesus, né? Jesus, ele fala, ele deu a vida, né? Olha aí. Ele deu a vida. Fala, cara, não tem como eu não agradecer esse Deus. Porque ele foi capaz de dar o seu filho para morrer no meu lugar. Como que eu não serei grato? Né? Então, não é a circunstância que torna um homem grato. Será que dá para a gente pensar assim, né? Mas é a sua identidade. Quem você é em Deus é que te torna um homem grato, né? Só pegando um gancho na palavra do Carlito Paz, né? Que a pessoa que murmura está achando que Deus errou. Deus né? errou, O apóstolo Paulo vai falar assim: em tudo sejais agradecidos. Sim. Né? Agradecer em todas as coisas, em tudo sejais agradecidos, né? Em outra menção que ele faz sobre a gratidão. Sim. E por que ele faz isso? Porque Deus de fato não erra. Ele sabe o que está fazendo. Sim. Então, por mais que está apertando, né? Por mais que seja difícil a situação que você esteja passando, o conflito de alma que você esteja existencializando, Deus sabe o que está fazendo para a tua vida e na tua vida. Né? E sabe o que vai fazer a partir daí com você e através de você. Deus tem as coisas sob controle, ele não perdeu o controle. E é interessante o senhor estar falando, pastor Lécio. Esses dias eu ouvi um testemunho da Eichla, a cantora, a pastora Eichla, né? Sei. E ela perdeu um filho de uma maneira trágica, né? Uma meningite, ceifou o filho dela de 15 anos em 14 dias, pastor. Olha só. E ela disse que ela foi ter uma conversa com Deus antes dele, pedindo a Deus que o curasse, né? Houve um movimento, né? A nível nacional, mundial, orando pelo filho, que ela é muito conhecida, né? E ela falou assim: Deus, o senhor sabe que só vai levar 2, né? Aí, mas como? Não, se o senhor levar meu filho, vai me levar também, né? E aí
Deus trouxe uma palavra para ela, e aí ela compôs aquela canção, O Milagre Sou Eu. Justamente para mostrar que Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, que nós não estamos isentos, às vezes, de perder um ente querido nesse nível, né? Uma mãe perder um filho, até ela diz assim que a pessoa que estava batendo papo com ela falou, olha, tem o viúvo, tem o órfão, né? Como que a gente denomina uma mãe que perde um filho? Não tem uma denominação. Ela falou assim, tem, despedaçada, ela falou, né? Usando esse termo para dizer o que aconteceu com ela no primeiro momento. Imagina. Mas ela, quando começou a dar graças a Deus por aquela situação, a vida dela foi transformada. E hoje, essa canção é um testemunho para muitas mães que também sofrem. Ela não é a única mãe que que perdeu um filho, por exemplo, né? Então, esse nível de gratidão no nosso coração é também em momentos tão desafiadores e difíceis como esse. Demais, demais. Eu não imagino a dor dela. Eu sei a dor da minha mãe. Eu perdi um irmão, né? Você sabe, o Amauri. Sim, morreu novo, né? Novo. E aquilo me abateu demais. Eu lembro, foi muito difícil. Minha esposa achava que eu não ia me superar a perca. Chorava muito nas madrugadas. Acordava chorando e ela ficava impressionada, porque me abalou demais. E é difícil mesmo, né? Difícil. Minha mãe adoeceu, em pouco tempo veio a óbito. Ela declinou muito na saúde dela. Irmã Neuza, eu me lembro que ela sofreu com a perda do Amauri, não foi fácil. Meu pai também declinou demais. Sim. Se descompensou emocionalmente. É impressionante quando essa ordem natural da vida, que é os filhos enterrarem os seus pais, isso é invertida. Cara, não é brinquedo. É uma pancada que eu louvo a Deus, sou grato a Deus e peço que eu não experimente isso. Eu também. Porque é uma dor incalculável. Sim. Incalculável. Mas são os desafios da vida. E mesmo nesse momento temos que ser gratos, porque é em todas as coisas. Né? Temos que ser gratos. A gente não entende, né? Mas vamos ser. O profeta Isaías vai dizer que Deus, quando leva uma pessoa prematuramente assim, é para evitar ela de passar por um dia mau. Olha aí. A minha esposa costuma dizer sempre para mim, porque a mãe dela falava para ela, né? Olha, não tem coisa pior do que a morte. Tá vendo? E tem. Isso está na cultura popular. Tem coisa que a família passa que é pior do que a morte. Então, quando a morte vem prematuramente para um ente querido, eu logo me reporto ao texto e penso que Deus está livrando aquela pessoa de um dia muito difícil, muito complicado, que a família e nem ela suportaria. Seria mais terrível, né? Mais terrível do que a própria morte. Isso nos consola. Deus sabe o que faz. Sim. Como eu disse, ele não perde o controle, ele é soberano. Não, jamais, né? Bênção. Ele fala então da cura, a cura, né? E ele vai falar sobre o espírito de gratidão. Um primeiro ponto aí que é importante a gente falar sobre isso. Sim. Ele manda pedir aqui para agradecer. Não apenas pedir, mas também agradecer. Sejam agradecidos, ordena enfaticamente. É que ele fala do apóstolo Paulo, que é impressionante como o apóstolo tinha essa condição de agradecer a Deus. Ele cita vários textos aqui, né? Romanos 1:8, 1 Coríntios 1:4, e aí vai. Mas ele fala também do render graças a Deus. Salmo 105, 106, 107, 118. Aparece inúmeras vezes no livro poético. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, essa cultura é enfatizada. Esse estado de ser da pessoa, ser agradecida, é de grande valia aos olhos de Deus. Sim. E faz parte, então, não só de uma orientação, mas um mandamento da parte do Senhor para conosco. Um estilo de vida, né, pastor Lá? Essa cultura da gratidão, né? O senhor percebe, assim, que a igreja, ela às vezes se equivoca um pouco nisso? Ou a pessoa, por exemplo, não, eu só dou graças quando está tudo bem. Interpretar a luta como a soberana vontade de Deus, algo terapêutico para si, é um desafio. Mas não é um desafio para um ou outro, é para todo mundo. Eu gosto muito quando o senhor fala assim, né? E até o próprio Jesus, né, citou isso para Marta e Maria, né? Quando ele fala para os discípulos, né, a enfermidade do Lázaro não era para a morte, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado. O senhor cita sempre isso, né?
que em alguns casos, ó, isso aí não é para morte, isso aí é para glorificar o nome de Deus, né? É importante ter essa compreensão, né? Não, tem umas cacetadas que vem na nossa vida. Você logo discerne. Aí você mesmo fala na alma, eu merecia. Eu estava precisando desse negócio. Mas é. Eu precisava desse aperto aí. Isso tá falando, tô falando de mim. Eu também de mim. Isso. Precisava desse aperto aí. Logo, né? O Espírito sabe. Ele te convence, ele fala, cara, você sabe que eu precisava te dar esse corretivo. Você tá achando que era bom demais da conta? Então, tá muito longe disso, então eu precisei tratar contigo. É isso, exatamente. Aí passamos vergonha. Às vezes passamos assim uma angústia muito grande, uma aflição de alma. Às vezes a pessoa nos seus negócios começa também a prosperar muito e de repente começa a se desviar um pouco do propósito para o qual aquela prosperidade veio, né? E aí às vezes a fonte seca, né, pastor? Olha, enquanto a fonte seca, tudo bem. O duro é a hora que toca no que é mais precioso. Que aí é aquilo que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Toca no relacionamento, toca no filho. Na saúde. Na saúde. E o cara olha, fica o Jobs lá, que era o Steve Jobs. Isso. O que o cara fala? Cara, nada. Não tem a grana, a fama, mas não vai dar. Supre a saúde, supre a família, supre a convivência. O cara percebeu que o império que ele criou não vale de nada. Então, aí quando Deus toca no que é precioso para nós, e aí pode envolver o dinheiro, que talvez o cara viva só para grana. Sim. Né? Mas eu acho que não, acho que Deus toca em áreas singulares da vida do ser humano para despertá-lo para a sua pequenez. Às vezes também quando toca nessa área da grana aí, né, vai tocar na vaidade, vai tocar no estilo de vida, né? Porque a pessoa quer ser reconhecida como um homem de sucesso. Né? Ele quer sair bem na fita. Né? Então... Me lembro que eu passei um aperto grande, rapaz, na minha vida. Eu era pastor, novo no pastorado, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu me socorri no José Felício. Foi na época da Belina, não? Não, antes. Tem história, hein? Foi antes. Tem história. A Belina, quem me socorreu foi a igreja. A cacetada deu PT, né? E não tinha seguro. E sem seguro. Eu acho que Belina nem fazia seguro. Eu tive uma série de Belina. Dá pra carregar o pessoal lá atrás. Vamos pôr gente aí. Era o ônibus da igreja. E o Zé Felício me recebeu na empresa lá. Temos, né, uma boa amizade. Tive sempre uma boa amizade com ele. Felizmente está enfrentando uma enfermidade muito séria. E me socorreu naquela oportunidade. Sem juros, sem nada, falou, vai lá e olha, não cai mais nesse laço, tal, me deu conselho. Cara, foi muito bom. Sou grato a esse homem até hoje, porque ele me tirou de um laço. Naquela época, os juros de banco eram terríveis, os caras viraram sócio do meu salário. Era difícil. Então, há pessoas que marcam a nossa vida e nós precisamos saber que no meio da aflição que nós estamos passando, Deus vai nos tratar. E nos trata de tal forma que marca a sua vida e você olha para aquela situação e faz como os profetas e os homens do Velho Testamento. Levanta o marco ali. Sim. Né? Aqui, Deus me abençoou. Deus mudou a minha sorte. Para que você valorize aquela amizade, valorize aquele dia e nunca mais retorne por aquele caminho que te projetou naquela situação. Aprenda, né, a lição. Isso. Né? Então, a gratidão nasce daí. Ela vem sempre de uma nova oportunidade. Deus é Deus que renova sempre as oportunidades para a nossa vida. Mesmo que nós já tenhamos caído lá atrás e venhamos a cair posteriormente. Te dá a oportunidade de ser restaurado. Né? Renova em nós o favor dele e fala, continua. Você não pode parar. Aí então nós sempre precisamos ser agradecidos para Deus dia a dia, constantemente, porque só estamos de pé, Samuel, porque Deus nos sustenta. Amém. E é interessante nessa caminhada, né, e vai ter uma mensagem específica sobre isso, que é realmente desse viver em família, né, e de você também nutrir bons amigos, boas amizades, porque a Bíblia fala que é amigo que é mais chegado que o irmão, né? É isso aí. Então, nesse momento de luta e dificuldade, Deus levanta um Zé Felício, por exemplo. Né? Levanta alguém que vai te dar o suporte para você continuar. Porque sozinho não dá, o senhor já falou anteriormente no início, né? Não dá para caminhar sozinho, né? O homem que pensa em caminhar sozinho é porque já não tem um coração grato. O egoísmo já tomou conta dele, né?
Mas a conversa tá boa, nós temos que ir pro nosso intervalo. Vamos lá. Você continua ligado com a gente. Nós vamos dar uma olhadinha agora na volta aí no nosso WhatsApp, mas fica à vontade para participar conosco. Você está gostando desse bate-papo? Você está acompanhando aí no Facebook a nossa live? Aproveita, compartilha aí só com todo mundo, tá bom? De repente você tem um amigo, um irmão precisando de uma mensagem como essa, coloque ele em sintonia com a gente, tá bom? Nós vamos pro nosso intervalo, é muito rápido, a gente vai e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor, entrevistas e muito bate-papo. Já estamos de volta, 11 horas 37 minutos agora. E você ligadinho com a gente aqui, é o bate-papo com o pastor, e o tema hoje, um tema muito, mas muito relevante, que é a gratidão. E nós temos a participação de alguns ouvintes aqui através do nosso WhatsApp, e nós queremos você também com a gente, tá bom? Então, 16997214759. Lembrando que nós estamos também ao vivo no Facebook da On Web Rádio, você pode acompanhar tudo por lá também. Pastor Lécio, tem algumas pessoas que entraram em contato com a gente aqui através do nosso WhatsApp, e tem um áudio aqui da nossa querida irmã Leida Lonardi, e eu quero colocar o áudio dela aqui antes da gente retornar, tudo bem? Ok. Vamos ouvi-la. Fala com a gente, irmã Leida, deixa eu ver aqui, ela colocou o áudio aqui, a gente já vai mandar o áudio dela pro ar, tá certo? Bom dia, rapaz. Eu só tenho a agradecer. Só sou grata a Deus por tudo. Porque eu acho que uma pessoa que o médico fala, seu filho não vai andar, tem a filha morta nos braços, e o Senhor restaurou tudo. Meu filho hoje é uma bênção. Minha filha, o médico falou que eu ia ter que tomar Gardenal o resto da vida. Minha filha não toma nem de pirona. Então, o que mais eu posso ter a não ser gratidão? Só tenho a agradecer, não tenho nada a pedir, porque eu sou filha dele, ele sabe o que eu preciso e o que eu necessito. Então, eu só sou grata a ele por tudo. Bênção de Deus aí, a nossa querida irmã Leila Lonardi, né? Participando com a gente aqui no bate-papo com o pastor. Ela que é mãe do Gregory, lembra do Gregory? Ficou um tempo com a gente aqui na rádio. Um abraço, viu, Gregory? Também passou por aqui para dar um alô, para dar um bom dia, né? A Nayara do Cristo Redentor disse aqui um bom dia com muita alegria, né? Tá batendo palma aí, é porque com certeza tem muita coisa para agradecer também. A Martinha também passou por aqui dizendo, gratidão sempre, né? A pastora Cristina Galvão também está nos ouvindo aí, viu, pastor Lécio? Bênção, tô ouvindo, né? Já agradece porque tá ouvindo, pastor. Olha que bênção aí, né? E o nosso querido Jorge, que bacana que você está acompanhando, viu? Deus te abençoe aí, meu irmão, muito, muitão. Pastor, retomando então aí o nosso bate-papo sobre gratidão, né? A gente estava falando sobre esse valor também terapêutico da gratidão aí, de acordo com o pastor Elben César, né? O saudoso Elben César. Essa questão desse espírito de gratidão, então, é de suma importância na vida de um filho de Deus? Demais. Eu gostaria de ler o texto que nós escolhemos para nortear a nossa série. Está lá no Salmo 100, do verso 1 ao 5. Ele vai dizer assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Olha o verso 3, ele fala assim, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Glória a Deus. É sensacional. Esse salmista estava, assim, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a menção que ele faz, né, sobre a questão de sermos gratos a Deus, está falando sobre o caráter de Deus.
É impressionante. Ele fala, e aqui eu entro de novo resgatando essa condição terapêutica da gratidão, quando você reconhece Deus em todas as coisas. Sim, sim. O que é reconhecer a Deus? É você ver Deus se movendo pelo Espírito em favor da sua vida. Mesmo em situações que a gente não entende nada, parece que, como lá os discípulos com Jesus no barco, né? A tempestade, vamos morrer, né? O Senhor está contigo, reconhece. O Senhor olhou para a história e a Bíblia fala assim, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu pego esse texto e eu entendo que todos nós temos uma plenitude na nossa vida. Sim. Vamos dizer assim, plenitude lá, no caso, representava a plenitude do caos. O ser humano desorientado, 400 anos sem ouvir a Deus. Ficou no silêncio, é o período do silêncio que chama teologia, né? E o povo debaixo de um jugo de Roma e debaixo do jugo da religiosidade dos fariseus e dos saduceus. Estava exacerbada naquele tempo, né? Meu Deus do céu. Tá. É um negócio absurdo. Aí entra Jesus na história. Entra a solução, a resposta de Deus para o ser humano, que é a manifestação, a encarnação do amor de Deus. Quando eu penso nisso, eu fico assim, quebrantado. Tinha muita gente de Deus, né, pastor, clamando, sempre é um remanescente, né? Embora tinha os religiosos, essa pressão toda, mas tinha gente aguardando o Messias, né? Eu fico quebrantado, Samuel, porque eu vejo que Deus não mudou. Sim. Deus enviou o Filho dele, deu Jesus como referência para nós, como único caminho a ser seguido, e hoje, esse mesmo Deus fica nos sondando. Não no sentido de nos vigiar, não no sentido de nos punir, mas para manifestar a graça dele. No sentido no momento do oportuno. cuidado, da bênção, né? Imagina assim, né? Um pai se preocupa com o filho. E aí Jesus fala, se vocês, sendo pais naturais, né? Se teu filho pede pão, você não vai dar uma pedra, não vai dar uma cobra, né? Ele fala, que dirá o vosso Pai Celestial. Então esse cuidado que nos cerca é o que o senhor está falando. Ele está ali, né? O tempo todo, né? E há alguma coisa mais terapêutica, mais saudável que isso? Saber que um Deus soberano, um Deus que tudo pode, está ali prestando atenção em você para que não permitir que você caia e sucumba em meio às suas aflições, mas te mantenha de pé para que você melhore, para que você seja mais capacitado. E como é que a gente sai dessa situação? Por pior que ela seja, mais aflitiva que ela seja, dando graças a Deus. Com certeza. Dando graças a Deus. Focando naquilo que Deus deseja. Eu lembro de Cristo na cruz, olhando aquele povo, e a palavra dele foi, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, então... Tem uma palavra de Certo. Jesus que assim, é muito forte, né? Nisso que o senhor está dizendo aí. Quando ele fala assim, né? As pessoas tentando falar para ele que ele não ia para a cruz, o Pedro ali tentando, né? De alguma forma, né? Persuadir, ele fala assim, como eu vou me livrar desse momento? Foi por esse momento que eu vim, né? Então Jesus, as pessoas falam, mataram Jesus. Não, ele fala, eu dou a minha vida, eu tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Então ele vai para a cruz agradecendo a Deus porque a missão estava sendo cumprida. O propósito estava sendo cumprido em meio ao sofrimento. Então, às vezes, a gente não percebe que também, às vezes, um momento de luta, de dor, de sofrimento faz parte do processo para o qual o Senhor nos criou, nos chamou como um propósito, né? E jamais no sentido de nos fazer sofrer por nada. Eu penso que o dar graças em tudo é que mesmo no sofrimento há um propósito divino, que é o que o senhor está dizendo aqui. Reconhece o Senhor, né? Como ele está falando aqui, né? Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. É isso aí. Reconhece, né? Provérbios fala, reconhece em todos os seus caminhos e ele vai endireitar suas veredas. Ou seja, reconhece o Senhor, né? Para pensar, poxa Deus, o Senhor tem algo maravilhoso para fazer, mesmo em meio ao sofrimento, né? Então, eu vejo que a terapia começa aí. Né? Isso. Começa aí. A mente sã é você saber que não está só, que Deus é soberano, Ele não perdeu o controle da tua vida, muito pelo contrário. Ele sabe tudo o que vai fazer para você e é sob medida. Né? Tem uma razão, Sim. um porquê. Não é um sofrimento aleatório.
Você não está à mercê do acaso e nem à mercê de Satanás. Isso, nem o acaso, nem Satanás tem poder sobre a tua vida. É muito importante o senhor frisar isso, que tem uns crentes que entram numa neurose aí, pastor. Satanás está retalhando, está batendo no crente, isso não existe. Essa teologia é uma teologia, assim, infelizmente, que adoece as pessoas, pastor. Se assim o for, é embaixo daquele princípio do Jó, né? Deus permitiu usar Satanás como chicote na sua vida para te tratar em alguma área. E aí você olha para ele, dá graça a ele, né? E aí, o apóstolo Paulo, sendo esbofeteado por demônio, e ele pediu lá 3 vezes, o espinho não sai, e então eu dou graças. Tem aquele crente que fala assim: não vou trabalhar para Deus, não vou orar mais não, porque senão... Tá bom. Essa teologia aí, meu Deus do céu, hein? Mas... Um outro princípio terapêutico que eu vejo nesse texto também, Samuel, é que ele nos fez e somos dele. Isso resolve um monte de barulho. Eu estou adiantando um pouco do que eu vou falar no domingo e eu vou fazer lá muito por alto aqui. Não, mas pode pregar aí, pastor. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Pode fazer apelo aqui no Por exemplo, eu tenho 1,78 m. Quanto você tem? 1,59 e faço questão do meio. Quem te fez? O Senhor me fez assim. Ponto. Se ele me fizesse do seu tamanho, eu ia bater em muita gente. Mas do meu sou tamanho careca. é mais difícil. Uma ausência de cabelo terrível. Você não tem um cabelo preto. Ou não, cabelo branco. Ó, o Jorge até falou aqui hoje, ó. Cortou o cabelinho aí, pastor. Ficou bonito, hein? Aí, tá vendo, Jorge? Ó, o pastor Laércio aqui, ó. Tá vendo? Isso. Ó, Jorge, tá vendo? O pastor Laércio jamais daria lucro pra você. Mas quem me fez assim? Foi o papai do céu, velho. Poxa, isso resolve um monte de barulho. Ó, resolve, porque eu te conheço há muito tempo, quando tinha o bigode, né, Cristina? O cabelo, né? Era saradão, né? Aí, ó, todo vaidoso. Agora careca é mais difícil agora, velho. Foi pro seu bem, tá vendo? Pro bem. Vai tirando vaidades, né? Vai tirando a prepotência do homem, a arrogância do homem. E fazendo ele se tornar mais humilde, mais acessível, mais simples. Certeza, né? E mais, assim, resolvido consigo mesmo. Então é muito terapêutico, é muito saudável você saber que você foi feito sob medida. Olha aí. Né? Não quer dizer que a gente deve desanimar do regime, do corpo. Precisamos cuidar. Não, cuida aí do templo aí. Templo, cuida que você tem só esse templo. Cuida do templo. Cuida do templo. Isso serve para mim, que estou falando que eu luto muito com isso. Estou falando através de mim mesmo, tá certo? Então, quando nós entendemos que Deus nos criou, nós temos que pensar em origem, pensar nos nossos pais, a família que fomos criados, a diversidade que nós fizemos parte dentro dessa família, forjou o nosso caráter, forjou a nossa vida, a nossa perseverança, e tudo influenciou para o bem para você. Sim, com certeza Deus não errou. Então nós temos que olhar para trás, para os irmãos, para os pais, e agradecermos a Deus por eles. Foram importantíssimos na nossa formação. Sim. Ah, pastor, me abandonou, não sei o quê, e não deu atenção, eles eram escravos de isso, daquilo. Mas, irmão, você está aí firme, você vai ser como eles? Não, pastor, não vou fazer jamais. Pronto. Deus usou essa pedagogia para fazer com que você se alinhasse a um comportamento que ele reprova, que ele não se agrada, que você hoje é melhor do que seus pais. E, nesse sentido, até o mau exemplo dos nossos pais, da nossa origem, serve a favor de nós. Percebe como que é terapêutico? Te dá um contraponto, né? Claro, é saudável. Sim. Você se alinha àquilo que é bom agora. Exatamente. Eu me lembro que algumas coisas aconteciam na minha família e eu resolvi no meu coração, isso eu jamais vou fazer. Serviu assim como um exemplo na questão de que eu não serei assim, então se tornou positivo. Positivo. Até o negativo nessas horas, quando você é grato a Deus e percebe que aquilo vem para que você aprenda a não fazer, né, a não cair no mesmo laço, é pedagogia divina. Com certeza. É a mão de Deus falando, cara, isso aí é caminho de morte, é caminho de enfermidade, é caminho de neurose, de confusão, né, doença efetiva, patologia. Aí então a gente escapa disso. Porque Papai do Céu nos formou. É o que o senhor falou anteriormente aí, né? Só o fato de ser grato já cura muita coisa, né? Uhum. Então a pessoa começar a olhar e dar graças, né? E dar graças, pastor, nas mínimas coisas. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né?
de dar graça nas mínimas coisas. Não, dê graças, né? Tem muitos, se a gente parar para pensar, que nem aqui a nossa irmã Leila está dizendo, né? Olha, não estou olhando para esse momento, essa circunstância de pandemia. Não, eu estou olhando o que Deus fez na minha história, né? Deus curou meu filho, curou minha filha, né? Então, olha, já é um sentimento, né? Que sabe que foi Deus quem colocou a mão. Muitas vezes acontece isso, o médico às vezes desengana um ente querido e Deus vem lá e põe a mão, faz um milagre, né? Para marcar, olha, eu sou soberano, estou contigo, por mais difícil que seja a situação. Então, essa cultura da gratidão, ela precisa ser resgatada urgentemente, né? Sermos gratos o tempo todo. Urgente. Eu vou citar aqui só a passagem de Lucas, Sim. Que é os 10 leprosos, né? Esse texto, Eita. eu sempre lembro dele. É. Eu falo assim, que Jesus deu uma estatística, só 10% é grato. Usando essa figura aí dos 10, né? Um volta, né, mas então é 10%. O Elben César vai falar que a grande maioria opta pela ingratidão. Não olha para trás, não volta para agradecer, segue a vida tendo sido abençoado de modo relevante, Sim. impactante, tendo a sua vida mudada. E ainda assim não volta para agradecer. Da maldição para a bênção. Olha aí. O leproso é esse sinal. Sim, sim. Não tinha cura, né? E eram estigmatizados, né? Pior, era 9 judeu. Aí tá vendo? Porque quem voltou só foi o samaritano. Só o samaritano. A galera, a gente tem que pensar assim, vamos fazer um paralelo aqui, nós estamos pregando já. Não espere muito da família. Jesus fala isso. Da família de sangue, né? Tanto um quanto a outra. Normalmente quem está perto não valoriza, a bênção, né? Não espere muito. O princípio é esse. Eu acho que nós temos que valorizar bastante a bênção que vem daqueles que estão perto. Deus honra. Por exemplo, o que está acontecendo na comunidade de Cristo é milagre. Sim. Estamos há 2 anos debaixo do cuidado de Deus. Sim, de uma proteção, né? Inacreditável. Sim. Então nós temos que olhar isso e, olha, sermos agradecidos, olhar para o céu e falar assim, obrigado, todas as manhãs, porque Papai do Céu tem renovado a misericórdia dele sobre nós. Amém. Né? Então nós precisamos aprender, a exemplo do samaritano, voltar. Né? E é o que nós estamos fazendo nessa série. Sim. Voltar àquilo que Deus tem feito na sua fidelidade e falar, Senhor... Faz uma reflexão, né? Louvado seja o Senhor na minha vida. Né? Faz uma reflexão, isso, né? Olha. Né? Isso. E Deus se agrada, porque esse cara volta, Samuel, e o Senhor Jesus fala assim, cadê os outros 9? Não foram 10 curados? Foram 10 que eu curei? Aí ele fala, tudo bem, olha, vai, a tua fé te salvou. E aqueles outros que foram embora, parece que não foram salvos não, rapaz. Foi só curado da lepra. Foi curado da lepra. Mas tem um fogo vindo aí. Tem um negócio esquisito aí, que a falta de gratidão chama a atenção de Cristo. E eu penso que ele estava ali dando um sinal para os seus discípulos, né? Olha, se você tiver que fazer uma opção no relacionamento que você mantém com Deus, seja grato. Sim. Em todas as coisas. E é aquela questão, né? E a gente lida muito com isso no nosso dia a dia, ainda mais como pastores, que as pessoas às vezes vão se relacionando com Deus por aquilo que Ele pode fazer por elas, né? E às vezes a gente já teve história de famílias que chegaram quebradas, foram cuidadas, restauradas, e depois que estava tudo bem, né? Não é que foi embora da igreja local, não. Deixou de caminhar com Deus. É mais sério ainda, porque se ele for para uma outra igreja, glória a Deus, aleluia, né? Mas percebe-se que não teve a gratidão, porque estava buscando a Deus por aquilo que ele poderia fazer, e não por aquilo que ele é na essência. Eu acho que esses 10 leprosos é um exemplo claro disso, né? O que volta porque tinha interesse em Jesus, né? Não, Jesus, muito mais do que a cura, eu quero um relacionamento contigo. Né? E os outros não queriam um relacionamento, queriam só a benesse, né? Só a benção. Só a benção. Tem muita gente querendo só a benção. Não, 90%. Segundo esse texto aí. A minha palavra para você que está nos acompanhando e que irá ouvir esse bate-papo, opte por ser essa pessoa que exerce gratidão em relação a Deus. Com certeza você não vai para casa tão somente com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida hoje.
mas tu vai para casa com a salvação. Tu vai para Amém. casa na certeza de que vai morar com Deus. Amém. Porque me parece que a opção dos salvos, Samuel e caros ouvintes, é ser agradecido. Não há coisa mais difícil para um pastor, e creio que a orientação de Deus vai nessa linha, é você andar com pessoas durante anos, décadas, e de repente, em função de sermos falhos, Sim. você errar em algum aspecto e a pessoa te sentenciar com a inimizade. Com a inimizade. Isso é algo terrível. Terrível, terrível. Isso mostra ingratidão pela história, pelos bons tempos, Sim. por tudo que foi feito de bem, de bom dentro daquele relacionamento. Eu me chateio muito, isso me entristece, me corroía por dentro isso demais. Mas até isso eu aprendi a dar graças a Deus, porque nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão. E como é que a gente lida com ingratidão? Pai, eu te dou graças. Sim, sim. E como é que eu faço em respeito do ingrato? Te dou graças também por ele. É. Porque ele foi bom na maioria do tempo, mas não soube perdoar, não soube entender, se colocou como única área, única pessoa prejudicada no processo. Quando não é verdade isso, E né? não é, A não gente é. sempre sabe que tem os dois Não lados, é, né? não é. Sempre prejudica a aliança. Sim. Quebra de aliança machuca as duas pontas, né, do relacionamento. Seja de casal, seja de amigo, seja de irmandade. Sim. Então fica aqui o nosso conselho para os nossos ouvintes. Nós estamos quase encerrando. Mas eu Esse queria programa. tocar num assunto aqui. Você vê que tem um relógio nos apressando mais do que o outro, né? Que bom. O meu aqui tá mais para trás. Eu Que vou bom. nesse meu aqui. Fica à vontade. Então. Não, porque um assunto que a gente vai precisar tocar quando falar de família, né? É porque, às vezes, na família biológica existem muitos filhos ingratos, né, pastor Lais? Assim, se você está me ouvindo nesta manhã, você tem os seus pais ainda vivos, né? Seja grato aos seus pais. Você é o que é hoje, porque eles, com certeza, se sacrificaram muito para você chegar onde está, né? E às vezes a gente vê alguns relatos na história de filhos que têm vergonha dos pais. É um absurdo. E pais que se sacrificaram, às vezes, para formar um filho, né? Às vezes abriram mão de tanta coisa para pagar uma universidade para um filho. E às vezes o filho tem vergonha Olha aí. de apresentar seus pais, porque são pessoas humildes, às vezes pessoas que não sabem nem escrever direito, né? Mas que deram o sangue para que ele pudesse ser quem ele é hoje. E às vezes vira as costas. Isso também para um pai, para uma mãe, é extremamente difícil. E nessa pandemia agora, a gente tem visto também muitos idosos aí meio que abandonados, né? Pelos seus filhos, pelos seus familiares. Então fica aqui também essa palavra, né, pastor Lécio? Honre o seu pai, honre a sua mãe, seja grato. Ah, mas o meu pai não foi aquele pai exemplar, aquela mãe exemplar. Honre o seu pai e honre a sua mãe. A Bíblia não diz pra gente honrar o pai bacana, né? O pai legal, o pai não. Honre o seu pai e a sua mãe, quem quer que seja ele. Então fica aqui uma palavra para você. Eu tinha que falar isso aí. Muito importante, Tinha muito que falar isso importante. aí. Quando o samaritano volta, é reconhecer Jesus Sim. como sim. canal da bênção, né? Como emanação de Deus na vida dele. Então, Sim. tu é Deus em mim agora. Quando você volta ao Pai, você está falando a mesma coisa. Quem deu esse Pai para mim foi Deus. Você Sim. reconhece Deus nessa Sim. paternidade. É. Então é importante você fazer esse retorno. Sim. E não é um retorno de, pai, muito obrigado. Não, é um retorno que torna você presente na vida daquele. Sim, sim. Então, da mesma maneira que eu sou grato, agora eu quero saber como é que eu posso retribuir essa gratidão. Sim. E é cuidando, zelando por ele. Sabendo, né, que um dia nós somos cuidados É isso aí. e outro nós iremos cuidar, né? Então isso aí. é muito importante isso. Então esse sentimento, né, de gratidão. Aliás, nós não somos quem somos do nada, né? Alguém investiu na nossa vida. Alguém, de alguma forma, te ajudou na tua formação, né? Seja familiar, seja, às vezes, a questão intelectual, os professores que tivemos, né? Desde lá de criancinha, alguém investiu na sua vida. É isso aí. Seja grato. Benção, pastor? Benção. Então, agora deu o meu horário aqui. Aí. Tá vendo? Vamos então, aí agora uma deu o meu palavra de horário. oração, né? É isso que eu queria pedir para o senhor aí.
Minhas considerações finais para vocês é que se você tem alguma rusga, algum problema, alguma angústia oriunda de relacionamentos mal resolvidos que marcaram a tua vida e você não consegue agradecer por eles, que você hoje, em nome de Jesus, volte aí no teu coração Amém. a essa situação, a essa pessoa e agradeça a Deus por ela e pela circunstância, pela situação. Como você vai fazer? De repente, há coisas que não tem mais correção, não tem mais como remediar, ou em função da morte, ou em função de um distanciamento severo já e há muito tempo. O importante é que você abra o teu coração para a reconstrução dessa amizade, reconstrução dessa aliança, em respeito, sabe? Em admiração, em consideração do que representou aquela vida para ti. Sim. Amém? E não focar no erro. O erro a gente coloca sobre ele o perdão. Quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai Santo, hoje nós conversamos de algo tão importante, tão difícil, ó Deus, para praticarmos de uma maneira pontual. Sabemos que a sociedade em linha geral a maioria das pessoas não optam por esse caminho de serem gratas, serem agradecidas e demonstrar isso de modo efetivo às pessoas que as ajudaram. Antes viram as costas para elas e também para ti. Rogo em nome de Jesus que o bate-papo de hoje tenha se constituído em sementes Amém. nas tuas mãos, ó Amém. Espírito Santo, e o Senhor tenha semeado no coração daqueles que Sim, Deus. estiverem aqui conosco, estão conosco, e aqueles que virão, ó Deus, a estar conosco através dessa palavra, ouvindo-a, que o Senhor semeie nos seus corações. Sim, Faça Pai. com que a gratidão se torne um estilo de vida na vida desses. Oro assim em nome de Jesus e oro pela comunidade de Cristo. Que esse Abençoa, tempo Deus. que separamos para falar desse tema seja um tempo poderoso, um Amém. tempo maravilhoso, Amém. extraordinário na vida das famílias congregadas conosco. Amém. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.